Então vamos lá. Olha só o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 13. Então vamos entender besta do mar. Olha só, vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 3. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi, que era semelhante a um leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Viu só? No 12, Deus mostra o dragão, como eu expliquei para vocês. Mostra o dragão ali vermelho, com 7 cabeças, que configura as nações, né? Configura Satanás as nações, mas agora esse dragão vai dar o poder para as nações. Por isso que ele está dando o seu poder, o seu trono e o seu grande poderio, tudo para essa besta, certo? E aí ele fala assim, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga era mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então aqui vamos ter um estudo detalhado só dessa cabeça ferida, mas aqui está mostrando que uma das cabeças recebeu um golpe, que foi uma ferida que era para ela morrer, mas ela sobreviveu. E as nações vão ficar maravilhadas quando vê essa cabeça que foi ferida de morte reviver. Nós vamos entender como que é esse processo, tá bom? Mas aqui Deus está mostrando isso, é um detalhe muito importante, que nós vamos inclusive ter um vídeo separado só para falar dele, beleza? Agora, então nós vimos a besta que subiu do mar, certo? E Satanás, que era o dragão, a antiga serpente, entregou o seu poder, o seu trono, o seu tudo para ela. Ele entregou porque ele foi derrubado dos céus e agora Satanás vai trabalhar literalmente. Porque você vai ver uma coisa interessante, ele está no segundo céu e aqui Deus derruba ele para a terra, ele perde a visão do todo e por isso que nós estamos agora na fase onde está ele construindo o reino dele. Já estamos na fase final, inclusive. Ele pôs um montão de câmera, é por esse sistema que Satanás criou que ele vai controlar as nações, certo? Então vamos lá, Apocalipse 17 vai começar a explicar um pouco melhor agora essa questão da besta, das 7 cabeças, dos chifres. Então vamos lá, ó. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ó, a besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, certo? Ele vai dar detalhes agora. Tinha uma mulher sentada nela. Essa mulher aqui é a Grande Babilônia. Nós vamos ter um vídeo também específico para falar da Grande Babilônia e quem é a Grande Babilônia. Mas em grande resumo, é toda essa operação, essa construção do mundo, que vem desde Nimrod até os dias de hoje, vai até o fim. Essa é a Grande Babilônia. Então vamos lá, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Viu que essa mulher aqui, se deu um detalhe de uma mulher, como se fosse uma prostituta. Essa aqui, lembra que eu falei para vocês que Satanás faz um com o seu povo? Lá em Apocalipse 12 Deus mostra isso. Aqui também é uma operação anti-Cristo, anti o Senhor. Porque Cristo não tem a sua esposa, aqui está mostrando a esposa de Satanás, certo? Que é a Grande Babilônia, que tem todas essas prostituições, iniquidades, carregando junto com ela, certo? Vamos lá. E na sua testa estava escrito um nome. Estava escrito aqui, ó, mistério, a Grande Babilônia, viu? A mãe das prostituições e abominações da terra. Bom, isso aqui é uma revelação muito grande. Quando nós vamos falar da besta da terra, nós vamos vir nesse ponto, que também está relacionado à falsa profecia, certo? E via que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, porque sempre perseguiu os santos, né? Lá na época, lembra? Os profetas eram perseguidos e mortos, lá no Antigo Testamento. Depois você vem, depois de Cristo, aqueles primeiros cristãos, todos os apóstolos e os primeiros cristãos dos primeiros séculos foram mortos assim. Isso permeou também por parte do segundo século e assim por diante, certo? Então ela estava embriagada com o sangue dos santos. E no final vai de novo acontecer isso, quando for a hora das testemunhas morrerem, que é a segunda parte da grande tribulação. E o sangue das testemunhas de Jesus, viu? As testemunhas de Jesus vão morrer por causa dele, lá na metade da grande tribulação. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher
e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o anjo está falando, por que você está admirado? Eu vou te explicar o que é essa visão, João. Fica tranquilo que eu vou te avisar. Eu vou te explicar e você vai entender. E, consequentemente, nós vamos entender, certo? Ó, a besta que viste foi, olha o detalhe, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Viu só? Ou seja, por que eles vão admirar? Porque eles vão ver aquele grande poder, aquele grande estrutura governamental, vendo todo o poder que o Satanás deu para esses reis, para essa besta, que vai ser encabeçada pelo anticristo, e aí você vai ver que as nações vão ficar seduzidas por ela. E aqui é o que está falando. As nações vão ficar admiradas, vendo, mas aí ele deu o detalhe, quem é essa besta? Ela já foi, não é agora no tempo de João, mas ela vai ser. Viu só? Então, aqui você já percebe meio que uma linha do tempo. Vamos lá, está contando de passado, presente e futuro, certo? Vamos lá. Vou continuar aqui. Aqui, a sabedoria. Aqui, vou falar do que está no original. Há uma mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, olha a linha do tempo. Ou seja, na época de João, 5 já tinham caído. E um já é. Então tinha um vigente na época de João. E o outro não é vindo, ou seja, não estava na época de João ainda, ia vir. E quando vier, convém que dure pouco tempo, ou seja, o próximo reino depois de João vai durar pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Você entendeu? A besta também, ela, além de ela ser as nações, ela também é o 8º reino. E essa contagem vem das cabeças, não do chifre. Então, depois da 7ª cabeça, ela vai cair, vai vir o 8º rei, que consequentemente também é o 8º reino, é o reino do anticristo. Esse 8º aqui é o anticristo, que vai encabeçar os 10 chifres, que são 10 reinos, certo? Estou dando já os detalhes, mas vamos que nós vamos entender melhor. Então, ó, vou ler de novo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é do 7, ou seja, provém do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Ou seja, quando você vê a primeira visão lá da besta, junto com o dragão, né, o diadema está nas cabeças. Aí depois você vai ver que vem para os chifres. Ou seja, quando chegar os diademas nos chifres, aí sim que os chifres vão tomar o poder. Mas por enquanto está nas cabeças. Nós estamos no momento agora, nós vamos ter um vídeo para isso, mas eu vou dar só o vislumbre. Agora nós estamos vivendo o tempo da construção da 7ª cabeça. Falta pouca coisa para ela finalizar, e aí nós vivemos o pouco tempo que falou aqui, que a 7ª cabeça vai durar pouco tempo, foi o que falou, certo? Vamos lá. Eles têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, ou seja, aqueles 10 reinos vão entregar o poder para o anticristo. Estes combaterão contra o cordeiro, e aqui vai estar primeiro contra as testemunhas, nos últimos 3 anos e meio, e depois na Batalha do Armagedon vai se unir mesmo um rei. Grandes nações vão ser convidadas pelo anticristo para lutar contra o cordeiro. Mas o cordeiro os vencerá, ó, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por quê? Nós seremos reis e sacerdotes com Cristo, por isso que Cristo é rei dos reis, certo? Vencerão os que estão com ele, com quem? Com Cristo, chamados e eleitos e fiéis. Por isso que na hora da Batalha do Armagedon nós já sabemos que nós já estamos arrebatados, porque Cristo vem ao toque da última trombeta, nós seremos arrebatados, e terá aquele período de 1260, 1290 e 1335 dias de Daniel, que é o tempo da organização do reino e a tomada. Dentro desse período acontece a Batalha de Armagedon e Cristo instaura o seu reino. Então os fiéis já estão arrebatados, porque nós somos arrebatados no 1260. E disse-me, ai, as águas que vistes, que é o mar, muitas águas, né? Onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas, ou seja,
Por isso que a besta sobe do mar, sobe das nações, certo? Ou seja, ela vem das nações, e a gente já sabe também, que a gente já estudou, né? Ela vem do Oriente Médio, o anticristo vem de lá. Os chifres são nações grandes potências do mundo, mas o anticristo, o homem que maquina o mal, como diz lá em Naum, ele vem lá do Oriente Médio, especificamente de onde era Nínive, né? Hoje é Mossul, lá no Iraque. Mas ele vai subir para a Turquia, descer e vencer o Egito, depois fazer um pacto de aliança com Israel e com o mundo. Olha só o trajeto que ele vai fazer. Por isso que o trono de Satanás, o governo dele vai ser da Turquia. Lá, quando Deus está falando com as 7 igrejas, ele fala que o trono de Satanás está lá na Turquia, no norte de Israel, certo? Vamos lá. E disse-me, as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que o seu reino deem à besta, até que se cumpra as palavras de Deus. Ou seja, eles vão entregar o reino para a besta. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E aqui está falando da grande Babilônia, certo? Então deu para entender a questão da besta? Deu para entender assim no texto que a gente leu aqui. Então vamos atentar agora aos detalhes. Então a besta tem 7 cabeças. Eu tenho a anotação aqui para a gente falar, pegando os pontos. Ela tem 7 cabeças com 10 diademas, certo? Então vamos lá. Aqui está usando, quando fala das 7 cabeças com os diademas, Deus está usando uma linha do tempo. É como se ele estendesse a linha do tempo. Lembra que Deus trabalha muito com linha do tempo. Os dias da criação são uma linha do tempo, né, onde Deus está contando detalhes das suas obras, assim como as 7 festas, assim como o ciclo da terra, que são 7 anos, assim como o ciclo do jubileu, que são 50 anos, é uma linha do tempo. Tem várias linhas do tempo na Bíblia. Por exemplo, a 70 semanas também é uma linha do tempo, e assim por diante. Os 7 anos finais é uma outra linha do tempo. São várias linhas do tempo em cima de uma linha, que é dos 7.000 anos, que está em cima da eternidade. Você viu? Então, Deus trabalha com essas linhas para a gente entender o tempo e a história. E com a cabeça aqui da besta é a mesma coisa. Ela está sendo usado como uma linha do tempo. Mas você pode falar assim, mas Giovanni, por que Deus usou 7 cabeças, sendo que 7 é um número associado a Deus, né? As obras, a perfeição de Deus. Irmão, Deus usa os números conforme Ele quer. O primeiro ponto é esse, né? E aqui Ele quis mostrar o tempo em 7 cabeças da besta. Ele está mostrando 7 reinos, que você pode, inclusive, confirmar na história. Você tem que associar esses 7 reinos aqui, essas 7 cabeças, lá na estátua que Deus mostrou para Nabucodonosor, que Daniel revelou o mistério. Está em capítulo 2 de Daniel. Aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre e os lombos de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, os pés e o dedo. Ali tem revelação de reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, certo? Ali Deus mostrou a partir da Babilônia, que era o reino que estava na época de Daniel. Mas quando você vem para as cabeças, você vai ver que Deus também está falando de 2 impérios anteriores, que era Egito, que foi um grande império, e a Síria. Então, você vai ver que esses 7 que eu citei aqui agora, então você tem Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o que está para vir agora, 7 reinos, certo? Esses reinos, a 7ª cabeça, que é o último, ele vai se configurar dentro do sistema da ONU. Nós vamos fazer um vídeo também específico para isso. Lá já tem 5 cabeças, 5 chifres, certo? Faltam mais 5 chifres, e isso vai acontecer. Nós vamos estudar sobre isso. Então, dentro dessas cabeças está a linha do tempo. Deus vai contando a história detalhadamente e você consegue perceber essas características. Uma dessas cabeças, ela vai ser ferida de morte, né, como ferida de morte, mas ela vai sobreviver e ela vai reviver todos esses reinos. Essa 2ª cabeça configura todo o reino do anticristo, toda essa besta que está mostrando aqui para nós agora, certo? Mas você vai ver que a autoridade ainda está sobre as cabeças. Então por isso que tem os diademas mostrados
na primeira versão da besta no Apocalipse, né, que está com detalhe com o diadema na cabeça, o poder está sobre elas, certo? E isso você vai ver que de fato aconteceu. Todos os reinos que vão tomando esse mundo, eles vão tomando com poder. E eles têm autoridade sobre o mundo, né? Mas vai chegar o ponto agora, quando se formar a última cabeça, que é quando se formar os 10 chifres, a cabeça está pronta, ela vai reinar por um pouco de tempo, vai surgir um chifre pequeno, esse detalhe está lá em Daniel, tem com olhos como de homem, mas uma boca arrogante. Esse é o anticristo, ele vai crescer caladamente ali, de forma sorrateira, ele é um cara enigmático, ele tem o poder da sedução dado pelo inimigo, e ele vai convencer 7 reinos, 3 deles, olha como que é a conta, presta atenção, 3 deles não vão concordar com ele, ele vai guerrear e subjugar esses 3 reinos, e aí os 10 vão entregar o poder para ele, e ele vai reinar sobre toda a terra com o poder dos 10 reinos, certo? Então, é assim que faz a conta. Então, a conta está ali, os tempos, todos os reinos do mundo, os maiores impérios estão contados aqui nessas 7 cabeças, certo? Agora tem um ponto 2, que é o ponto que os diademas estão nos chifres. E aí você vai ver que mostra então que o tempo dos 7 reinos se passaram. Então aqui nós vamos entrar quando os diademas estão aí vai passar para o reino das 10 dos 10 reinos, né? Dos 10 chifres. São coisas complicadas de explicar, irmãos. A gente tem que anotar, senão você se perde. Esses 10 reinos vão reinar por pouco tempo. E quando surgiu o anticristo, aí vem o 8º reino. E vai reinar junto com os 10. Os 10 vão entregar o poder para eles, vão reinar junto. Então, esses vão estar em concordância, eles vão estar unidos com o anticristo. Tudo isso vai estar acontecendo, conforme está escrito no capítulo 13 de Apocalipse. Ali mostra a operação. As bestas também representam aos povos, né? Então, esses chifres vão operar no final, do tempo da grande tribulação, dando o seu poder e reinando junto com o anticristo, certo? Então você vai ver que é um detalhe importante que a gente tem que atentar, né? Eu vou até lembrei dele aqui agora para a gente falar. Que quando vai passando de reino, a característica do anterior sempre fica. E tem o tempo de transição de um reino para o outro. Sempre acontece isso. Então, do Egito para a Síria, da Síria para a Babilônia, da Babilônia para a Medo-Pérsia, assim, eles vão tomando o reino do outro, tem um tempo de transição. E por isso que você tem ali sempre a característica do reino anterior e foi formando o caráter da iniquidade, o mistério da iniquidade durante os tempos. É isso que Deus está mostrando. E por isso que você tem todo o sistema chamado de Babilônia, porque começou lá em Nimrod, em Babel. Babel é o início da grande Babilônia, nós vamos ver isso. Então, você vai ver que essas misturas vão acontecendo, os povos, os reinos vão caindo, mas Deus ele vai deixando os seus testemunhos, os seus profetas estão ali no meio, vão morrendo pelo nome do Senhor, vão testemunhando o Senhor, mas o mistério da iniquidade vai avançando. Assim como também o mistério de Cristo vai avançando. O seu povo vai conhecendo mais ele. Por isso que aquela revelação das águas em Daniel, sabe? Em Daniel, desculpa, em Ezequiel, que ele vê um rio e ele começa a andar, tá no calcanhar, depois no joelho, até chegar ao quarto milênio. Ele vai mostrando, né, os côvados, 1000 côvados, 2000 côvados, ali tá para você entender e fazer uma conexão com os milênios. Ali vai mostrando o conhecimento do Senhor crescendo durante vai passando as épocas, até porque Deus, você vê isso dentro da palavra, que conforme vai passando o tempo, Deus vai acrescentando informação, Deus vai revelando mais coisas para os seus servos. E por isso que ele falou que ele não ia fazer nada antes. A palavra fala que Cristo nunca ia fazer nada antes de revelar aos seus servos, seus pequeninos. Ele vai revelando, vai mostrando, vai nos ajudando a entender o tempo. E assim nós vamos nos fortificando no Senhor para vencer as astúcias do inimigo, e assim vai indo, vai caminhando e trilhando. Mas no final, aqui Deus está mostrando uma besta completa para ele mostrar toda a operação, todos os reinos. Ele está mostrando como se fosse um resumão da história e como que vai funcionar todo esse tempo. Então, ou seja, ele faz uma conta profética.
E aí tem que ter sabedoria para contar essa conta profética. Então, atenta, as cabeças apontam para os reinos anteriores, e tem uma linha do tempo a contar os tempos, né? Desde lá do Egito até o final, né? Finalizando a última cabeça com a ONU. E aí depois vem o tempo do reinado desses 10 reis, encabeçados com o anticristo, que é o 8º reino. E aí já é dentro da grande tribulação, e esse reino vai ser um reino cruel. Primeiro ele vai fazer uma falsa paz, mas ele vai ser um reino depois cruel, principalmente com os servos de Deus, as testemunhas do Senhor. Então está tudo mostrado aqui. O 8º reino, rei, também é o 8º reino, que é o reino do anticristo, com as 10 nações, onde ele vai pisar o átrio, pisar as testemunhas do Senhor. Então, o que nós temos que entender? Né, olhando tudo que a gente falou aqui, que o ministério da iniquidade não começou em Apocalipse, não começou no início lá com Adão e Eva, não, ele começou lá no céu. E Deus, nós conseguimos entender no livro de Apocalipse, capítulo 12, onde Deus mostra aquela visão do dragão, que Deus, pela sua presciência, mesmo antes de Satanás, lá na eternidade passada, se tornar mal, Deus já sabia de tudo, e ele conta agora para nós aqui, olha só, o Apocalipse 12, ele é como se fosse Deus mostrasse um resumo da trajetória do inimigo. Porque ali você vê que ele arrasta com a sua cauda a terça parte das estrelas, está falando do passado, na eternidade, quando ele seduziu os anjos do Senhor e conseguiu levar a terça parte junto com ele. E Deus já mostrou aqui para João o dragão, que era a antiga serpente, e Deus já fez o paralelo dos dois, ou seja, na sua presença Deus já sabia de tudo. Lá antes, quando Deus pensou em criar o ser humano, ele já viu todo esse mistério da iniquidade avançado e até como ele ia acabar. E por isso que Deus dá numa visão só, um resumão da trajetória do inimigo. Aqui no capítulo 12 ele fez isso. E assim também ele faz com a besta. Né? Ele mostra 2 bestas, mas ele está falando da mesma coisa. É o reino do anticristo, mas ele precisa mostrar como que foi a configuração dentro dos reinos. Ele também mostra como que é a configuração dentro da religião, da operação do erro. E ali ele junta tudo, como você junta toda a profecia, entende toda ela, você vai ver, você tem todo o quadro pintado e tem toda a revelação do Senhor. Você entende o mistério da iniquidade, também entende, quando você vai estudando a palavra de Deus, o mistério de Cristo, e aí você compara os dois e você está pronto para a batalha, porque você não cai mais em qualquer vento de doutrina, e você tem a palavra de Deus como base, você tem compreensão dela. O Senhor já te revelou as coisas grandes e firmes que você não sabia, mas agora você sabe quando você tem o entendimento. Então, irmãos, são coisas profundas, você viu? Então nós demos um foco maior nessa besta, né, do mar, e é uma besta que vai aparecer, ela vai levantar caminhando para a destruição, né? Ela vai levantar do abismo, como diz o texto, mas já caminhando para a destruição, e será totalmente destruída. Ela é uma besta que ela era, que ela já foi, não é agora, mas há de ser. Mas ela vai ser destruída totalmente para aquele que era, que é e que há de vir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, quando a gente faz esse contraste. Ela é a besta que estava no princípio, desde lá da eternidade, quando começou a seduzir os anjos, vai estar no final, quando também estiver destruindo a terra e os santos do Senhor, as testemunhas, mas essa besta também vai ser destruída por aquele que é o princípio e é o fim. Então, meus irmãos, não tem nada que possa ir contra o nosso Senhor. E ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, tudo vai ser restaurado e transformado por ele. E nós, que somos servos do Senhor, desejamos estar com ele e fazer parte de tudo isso, como os reis e sacerdotes do Senhor. Por isso que a nossa caminhada é muito importante, por isso que é muito importante nós entendermos todas essas coisas, para que nós possamos estar preparados. Aqui, irmão, é um toque de trombeta certo. Vocês estão aprendendo junto com a palavra de Deus. Aqui é para vocês lerem, não é para acreditar só no que eu estou falando, é para vocês lerem. Eu dou os textos para vocês lerem e meditarem. Porque aqui é o toque certo de trombeta, não é um toque incerto, onde vai nos preparar para batalhar dentro de um reino de trevas. E nós seremos vitoriosos, mesmo que dentro da grande tribulação nós formos morrer pelo nome do Senhor. Mas nós sairemos vitoriosos, porque ressuscitaremos, teremos nosso corpo transformados e reinaremos com Cristo durante 1000 anos, e depois estaremos com Ele de eternidade a eternidade, com Ele e com o Pai, vivendo as maravilhas que só Ele
só o Senhor pode nos proporcionar. Então tenha anseio por alcançar esse descanso, alcançar o reino milenar, alcançar o sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, até o próximo, nós vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos. Amém? Compartilha esse vídeo, se inscreva aí no canal quem não se inscreveu, para que também mais e mais pessoas possam, né, conhecer o Senhor. Comente aí, isso faz com que o vídeo seja mais relevante. Tudo isso ajuda aí o canal a crescer. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.